Durante o desfile de 7 de setembro em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez um discurso em que criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmando que o Brasil não aguenta mais a tirania de um ministro. Uma tirania? Gente, o Tarcísio não era moderado, não? Não era o bolsonarismo moderado? Olha, se algum dia foi, eu tenho certeza que agora ele radicalizou de vez. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão no Meteoro. Tarcísio moderado é mais ou menos que nem chuva seca, gelo quente, alguma coisa assim, né? Pois é, né, Sofia? Porque a imprensa, uma parte da imprensa, e até no cenário político, tentou vender o Tarcísio como um bolsonarista moderado, como um Bolsonaro que não fala o que o Bolsonaro fala e que talvez tivesse aí uma passabilidade maior, uma articulação maior. Vale lembrar, para quem esquece, inclusive, o histórico do Tarcísio, que o Tarcísio é uma figura política da direita, uma figura política, inclusive, que já trabalhou com o PT. E quando a gente faz críticas a esses grandes acordos que são feitos aí para eleições, para governabilidade, esse toma lá da cá que a Dilma não aceitou participar, por exemplo, a gente precisa compreender justamente que figuras como o Tarcísio trabalharam para o PT. Isso não foi no cenário muito antigo, e ninguém radicaliza, muda da água por vinho de uma hora para outra. É importante que a gente lembre disso. Recentemente, inclusive, né, Sofia? Não sei se você lembra, mas o Lula, acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano, em um encontro com o Tarcísio, ele chegou até a brincar com o Tarcísio, o pessoal disse, volta para o PT, Tarcísio, né? Chegaram a fazer um cenazinho assim, Lula, logicamente, entendendo o poder político do Tarcísio crescendo, tentou, né, fazer essa movimentação, e o Lula, inclusive, reconhece o Tarcísio como seu candidato, seu opositor em 2026. Isso é bem interessante no cenário político. Mas o Tarcísio, ele queimou pontes. E ele radicalizou de vez. Eu vou te pedir para trazer a matéria, Sofia, porque é, no mínimo, imoral, inclusive também inconstitucional, quando ele aponta que o Alexandre de Moraes seria um tirano. E observe que até a CNN não conseguiu ficar do lado do Tarcísio dessa vez. Isso é bem interessante. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria que fala sobre o discurso do Tarcísio nesse 7 de setembro, com aquele bandeirão dos Estados Unidos lá, e ele resolveu atacar o STF. Trazer para cá agora a nossa Jussara Soares, analista de política em Brasília, que acompanhou todos esses acontecimentos ao longo do nosso dia. Estávamos juntas aqui mais cedo, né, Jussara? Bem-vinda. Boa noite para você. Gostaria de falar com você a respeito de Tarcísio de Freitas. Ele disse que ninguém aguenta mais a tirania dos ministros do Supremo, mencionando aí especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente olha para esse discurso, qual que é a mensagem que fica aí dada pelo governador paulista, que claramente faz um movimento de olho em 2026? Bem-vinda. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Clarissa, esse discurso do governador Tarcísio de Freitas, ele vai ali sob medida para agradar o bolsonarismo e aqueles críticos que vinham dizendo que Tarcísio de Freitas era moderado demais para ser apontado como sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele faz esses ataques direto ao ex-presidente, faz esses ataques diretos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele reforça uma lealdade a Bolsonaro e também, Clarissa, ele dá alguns recados. Ele se mostra bastante disposto a seguir empunhando a bandeira do bolsonarismo. Uma das muitas críticas feitas ao governador é que ele tinha ali um perfil, um verniz mais moderado que desagrada esse núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje, sem a presença de Bolsonaro na Avenida Paulista, essas críticas ao Supremo Tribunal Federal, se chamar Alexandre de Moraes, o relator da trama
golpista de tirano, falar também uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, isso tira de Tarcísio de Freitas essa imagem que ele vinha tentando demonstrar de que, embora eleito com apoio de Bolsonaro, com os votos dos bolsonaristas, ele era mais independente. Hoje fica muito claro que Tarcísio de Freitas é Jair Bolsonaro. O governador defendeu a presença nas urnas em 2026 do ex-presidente que está inelegível. Mas, ao mesmo tempo, ao defender que Bolsonaro esteja nas urnas, quando ele faz esse discurso, o Tarcísio de Freitas demonstra ali que é um nome que pode ser candidato no lugar de Bolsonaro para enfrentar Lula em 2026. Então, este domingo, a grande conclusão deste domingo é que Tarcísio de Freitas, embora negue que quer ser candidato ao Palácio do Planalto, viva reforçando que o objetivo dele é disputar a reeleição no Palácio dos Bandeirantes, o que fica claro é que ele está para jogo em 2026. Obrigada pela análise, Jussara. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Sofia, eu acho que ninguém tem dúvida que o Tarcísio está para jogo, em que ele, a cada momento, assim, se a gente for analisar as políticas do Tarcísio, ele é terrivelmente bolsonarista, ele é muito à lá direita, ele tem lá as ideias extremistas, inclusive de privatização, de extermínio da população, o genocídio da população, de violência contra servidores públicos. Então, a gente tem uma dinâmica do Tarcísio que é, de fato, muito ligada à extrema-direita no Brasil, e o discurso dele, o Tarcísio, ele tem uma coisa que me preocupa muito, que ele pode fazer os atos exatamente como o Bolsonaro, só que ele tem um discurso que ele ainda se preocupa com a opinião dos outros. Em Bolsonaro, em momento nenhum, se preocupava com a opinião de ninguém, ele só falava. Então, ele criou vários inimigos desse discurso. Inclusive, tem aliados até hoje que falam, poxa, mas o capitão falava o que vinha à cabeça. Nada, né? Nada de bom saía daquilo ali. Então, eu estou até medo de pensar, enfim, Sofia, eu vou te pedir só para trazer a análise do Tiago Bronzato, do Globo, por favor. E observe que eu estou trazendo CNN e o Globo, gente. E até essas figuras, esses locais, estão apontando uma análise de Tarcísio, que é uma análise que, de certa forma, é negativa do ponto de vista que o Tarcísio está queimando pontes. E aqui a análise do Globo é justamente esse, de que ataque de Tarcísio a Moraes deixa ministros do STF indignados, e é visto como fora do tom institucional e pode dinamitar pontes importantes, em que, na avaliação de integrantes da Corte, o governador de São Paulo caiu na tentação de pagar a fatura com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma retribuição política ali. Então, o Tarcísio ele não estava, até então, tão próximo do Bolsonaro, entregando irrestritamente o seu apoio ao Bolsonaro, mas no momento em que o Bolsonaro segue inelegível, e ele vai continuar inelegível, réu e praticamente preso, e a gente é uma expectativa, é uma torcida minha, a gente está esperando o final do julgamento, mas é um Bolsonaro que não tem um nome da sua família para indicar para uma possível candidatura política. A gente já falou que o Eduardo fugiu do país, o Flávio não demonstra interesse de sair da disputa do Senado para uma disputa presidencial. Carlos não teria chance, o Jair eu não vou nem citar, né? Jair, gente, pelo amor, né? A gente tem a Michelle Bolsonaro, que está na luta ainda, e seria uma indicação menos pior, talvez, do que o Tarcísio, mas o Tarcísio é uma possibilidade viável. E a gente tem aí o Tarcísio sendo criticado, inclusive, pelos ministros do STF, e até aqueles tipos de Gilmar Mendes, né, que são lá à direita, uma direita conservadora, pelo seu tom anticonstitucional de dizer que existe uma tirania do STF, mais uma vez, o que é um absurdo, dito que todos os ritos legais estão sendo cumpridos com Bolsonaro. Eu até digo mais, viu, Sofia? Eu acho que tem até muita passabilidade do Bolsonaro, porque já era para estar preso, não só pelo que aconteceu durante o período da tentativa de golpe de Estado, porque isso fica muito claro quando a gente pega todos os relatórios, mas também o que foi feito durante 4 anos, e eu vou até dizer que antes disso,
Gente, o Bolsonaro era aquela figura ali que disse que iria metralhar o Fernando Henrique Cardoso. E esse homem já era deputado com esse tipo de fala. Difícil, né, Sofia? Mas é isso. A gente tem aí um Tarcísio que vai vir para cima, infelizmente, com esse discurso radical, mas um pouco mais estruturado do que o Bolsonaro. Pois é, Dai. Esse é aquele ponto, aquela hora que eu digo que às vezes ah, o- a direita que sabe colocar terno e gravata, que sabe amarrar o tênis, que sabe usar os talheres, pode ser mais perigosa do que a bolsonarista, né? O Tarcísio é um bom exemplo disso, porque na prática o que acontece é que é, as nossas elites, e a gente tem que lembrar que a mídia hegemônica são o representante das nossas elites, elas estão mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo quando a gente está falando desse tipo de gente. Elas não gostam de um Bolsonaro que fica falando palavrão e derrubando farinha em cima da perna enquanto come o frango, esse tipo de coisa. Mas as políticas implementadas, aí eles gostam. Aí eles gostam, eles querem as políticas implementadas pelo Bolsonaro. Se eles conseguirem encontrar alguém que implemente as mesmas políticas sem ter essa forma tosca, para eles é o melhor dos dois mundos. É a coisa, é o perfeito. E eles viram isso no Temer e estão vendo de volta agora no Tarcísio. Qual que é a dificuldade para eles? A dificuldade para eles é que precisa de voto, né? Precisa de voto para eleger. E a população bolsonarista, para eles a forma importa muito também, mas eles querem a forma tosca. Então é essa a situação que a gente está vendo agora. Eles vão tentar emplacar o Tarcísio. O Tarcísio, no momento que ele, por não ter a forma bolsonarista, não consegue ter a mesma quantidade de votos, no momento que ele tenta se aproximar do Bolsonaro, aí a mídia não gosta, porque a mídia quer a forma bonitinha. Eles querem alguém que implemente essas políticas praticamente fascistas, sim, mas que seja bonitinho. Daí eles começam a largar a mão do Tarcísio. Eu acho que essa que você mostrou agora do CNN ainda tá fraco, sabe, Dai? Ontem não, semana passada eu trouxe editorial do Estadão chamando o que o Tarcísio estava fazendo de pornográfico. Usando essa palavra, pornográfico. Porque não. Tarcísio, assim, a gente quer um fascista que saiba amarrar os sapatos. Não fica perto desse Bolsonaro aí. Mas é isso, o Tarcísio ele tá numa situação muito difícil. Porque se ele não se aproxima dos Bolsonaros, ele não ganha a eleição. Se ele se aproxima dos Bolsonaros, ele perde apoio da elite. Se ele não elogia o Trump dos Estados Unidos, ele perde os bolsonaristas, perde a eleição. Se ele elogia o Trump e as políticas e os Estados Unidos, aí ele perde toda aquela parte da burguesia que está sendo prejudicada pelas tarifas. Então ele tá numa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu tô achando isso lindo. Ficamos por aqui, Dai. Fica, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.